Olá, meu povo, muito prazer. Eu sou Isabela Chaves, artesã, crocheteira, apaixonada pelas possibilidades que esse artesanato tem para nos dar. E hoje eu tô aqui para te ensinar essa linda mini bag. Essa proposta é uma proposta inspirada em bolsas gringas, tá bom? Então, é uma peça super fácil de fazer, não é uma peça autoral, é uma peça que eu fui desenvolvendo com base em imagens de outras inspirações que eu tive e acabei formulando essa receita para ensinar aqui para vocês hoje. É uma modelagem, podemos dizer, tradicional, porque é uma modelagem que vocês já conhecem por aí em outros canais, tá? Aqui eu vim trazer para vocês a minha receita e a minha didática através desse vídeo, e eu espero que você curta e goste bastante de todo esse passo a passo feito com muito carinho em detalhes hoje para vocês. Então vamos lá para a lista de materiais. Antes eu quero te pedir para seguir aqui o canal do YouTube, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar com as suas amigas do crochê também esse projeto. E quem não é do crochê, tem alguns vídeos aqui iniciantes no meu canal para em seguida você conseguir reproduzir essa bolsa aqui também com os pontos básicos do crochê. Então eu te convido a acompanhar aqui esse tutorial, a acompanhar os outros tutoriais aqui do canal e, é claro, me acompanhar também lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Isabela Chaves. Vou deixar passando aí na sua tela. Outra coisa muito importante é que todos os itens utilizados aqui, cupons de descontos, outros canais que eu tenho vão estar aqui na descrição. Então, se você quer me acompanhar nas redes sociais, nas outras redes, se você quer também adquirir os mesmos materiais que eu utilizei aqui nesse projeto, vão estar todos aqui na descrição também. Então vamos lá para a lista de materiais de hoje. Para essa peça de hoje eu vou utilizar o fio da Fisher de 25 milímetros. Esse aqui é a cor Mocha Mousse. Você vai utilizar menos de um rolo. Aqui eu fiz o projeto inteiro e ainda sobrou essa quantidade aqui. Então com menos de um rolinho você consegue reproduzir essa peça. Lembrando que você pode adaptar para outros fios também, como o de 15 milímetros, 35 milímetros e hoje, como no exemplo, o de 25 milímetros aqui na malha da Fisher. Outro item que você vai precisar é agulha. Eu escolhi a agulha número 7 para estar desenvolvendo esse projeto. Você pode escolher qualquer outra que você prefira para utilizar com fio de 25 milímetros. Vou utilizar a cola pega-mil para poder fazer os arremates, juntamente com a tesoura, a agulha de tapeçaria e também a fita métrica para a gente conferir junto os tamanhos dessa peça. Utilizando outros itens ao longo da aula, eu vou apresentando para vocês também. Aqui, além desse material que a gente vai utilizar, eu vou utilizar também alguns acessórios para fazer os acabamentos. Então aqui eu tenho essa alça lá da Fio a Fio Store, tem cupom de desconto para vocês de 10% em todo o site, e lá eles vendem esses materiais aqui de couro sintético de altíssima qualidade. Como vocês podem ver, essa alça aqui é uma alça dublada, super resistente, a ferragem não escurece, então vale super a pena investir nos materiais lá da Fio a Fio. E eu utilizei, além dessa alça aqui lindíssima, os mosquetõezinhos e também esse fecho aqui, modelo lapela, para o fechamento dessa peça. No decorrer da aula eu vou estar apresentando para vocês outro modelinho de fecho que elas também têm disponível lá no site delas, que vocês podem estar adaptando. E a etiqueta que eu estou utilizando hoje é da marca Personalize. Vou também deixar aqui na descrição para vocês o cupom de desconto e o modelinho que eu estou utilizando aqui na minha peça de hoje. Então vamos para o nosso passo a passo. Para começar esse passo a passo de hoje, eu gosto de pegar o fio pela parte externa, que aí eu vou desenrolando um pouquinho ele à medida que eu vou trabalhando e tensionando para que ele fique o formato rolotê. Você pegar da parte interna, às vezes você pega ele muito amassadinho, então isso não é muito bom para a gente dar prosseguimento aqui com o trabalho. Então fica a dica para vocês de pegar da parte externa e à medida que você for trabalhando com esse material, você ir tensionando, puxando para que ele fique com o formato bem redondinho. Para esse projeto de hoje eu vou utilizar a agulha número 7, você pode utilizar a agulha que você preferir para trabalhar com fio de 25 milímetros. E antes de iniciar esse projeto, eu vou separar 1 metro de fio para fazer os arremates no final. Então, eu gosto de deixar uma quantidade já reservada para essa finalidade. Então, você vai deixar 1 metro de fio separado e depois iniciar esse trabalho. Fiz a separação de 1 metro de fio, vou deixar ele aqui na parte de baixo. E agora, a partir desse 1 metro, eu vou iniciar fazendo um nozinho corrediço, tá?
pra gente começar a fazer as correntinhas dessa peça. Feito o nozinho corrediço, eu vou iniciar esse trabalho com 40 correntinhas. Então, você vai fazendo as 40 correntinhas e eu já volto aqui com vocês com essas 40 correntes prontas. Feito então as 40 correntinhas, finalizando elas, dá aquela puxadinha para todos os pontos ficarem bem assentados. E agora a gente vai trabalhar dois pontos diferentes, o ponto baixo e o ponto baixíssimo. Vou iniciar esse trabalho pegando as alcinhas aqui da parte de trás das correntinhas para fazer essa trama de hoje. A nossa trama de hoje ela é dividida em 5 blocos. Como vai acontecer esses 5 blocos? Nós vamos começar com pontos baixíssimos, trabalhar pontos baixos, no meio ponto baixíssimo, trabalhar ponto baixo e aqui no finalzinho novamente o ponto baixíssimo. Então, a gente vai variar entre esses dois pontos em toda a peça, repetindo a mesma trama. Então, vamos começar esse passo a passo. Então, eu fiz 40 correntinhas e como resultado a gente vai ter 39 pontos, tá? Porque a primeira correntinha, a gente pula ela e começa a trabalhar a partir dessa próxima. Vou introduzir aqui a agulha na correntinha de trás, na alcinha de trás. Puxo o fio que vem do novelo e faço um primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixíssimos. Fiz um, vou fazer o segundo, terceiro, quarto e aqui, por último, quinto. 5 pontos baixíssimos. Então, vai ficar desse jeitinho aqui. E agora, na sequência, eu vou trabalhar 12 pontos baixos, pegando ainda na alcinha de trás. Pego e faço ponto baixo. Introduz, puxo da altura e faço ponto baixo. Sempre que você for fazer esse ponto baixo, dá altura nele, tá? Então, não economiza fio, para que ele fique bem bonito e bem roliço o fio. Porque, às vezes, a gente pega, faz o ponto sem dar essa altura e o fio, ele se deforma todo. Então, é importante você fazer esse movimento, ó, puxar, trazer ele aqui para cima e depois fechar, para que ele fique bem roliço e bem fofinho no seu trabalho. Então, eu vou seguir agora com 12 pontos baixos. Por último, aqui, estou fazendo o número 12. Ficou assim, ó, tá? E agora, eu vou retornar fazendo 5 pontos baixíssimos. Introduz na alcinha de trás, passo 1, 2, 3, 4, 5. E volto a fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e, por último, 12. E agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos nos 5 pontos restantes. 1, 2, 3, 4. E aqui na última alcinha, o número 5. Ok? Então, aqui a gente fez a primeira carreira, ela vai ficar assim, toda desconjuntada, mas é assim mesmo, tá? Então, vai ficar aqui baixo, alto e baixo, tá? 5 blocos com pontos diferentes. Ponto baixíssimo, ponto baixo, baixíssimo, baixo e baixíssimo, tá bom? Agora, a gente vai começar e voltar nesse trabalho, então, vamos para a segunda carreira. E na segunda carreira, nós vamos definir como será feita as seguintes carreiras também. Então, para subir de uma carreira para outra, você vai fazer uma correntinha e vai virar o seu trabalho. Virou o seu trabalho? Aqui é a parte que nós vamos trabalhar agora, esse lado, e nós vamos fazer a mesma sequência de 5 pontos baixíssimos, 12 pontos baixos, 5 baixíssimos, 12 baixos, 5 baixíssimos. Porém, pegando no meio da correntinha, olha, pegando bem aqui no meio da correntinha. Então, faço 1, 2, 3, 4,
5 pontos baixíssimos, tá? E agora, vamos seguir fazendo 12 pontos baixos, pegando também no meio da correntinha da parte de cima, ó. Introduz, puxo da altura, fecho. Introduz, puxo da altura e fecho. Esse ponto aqui a gente costuma chamar no crochê de ponto canelado, porque ele fica com baixo e alto relevo em toda a extensão dele, tá? Então, eu faço aqui os meus 12 pontos baixos, sempre pegando em uma alcinha só da correntinha, tá? Da carreira anterior, sempre aquela alcinha lá de fora. Faço os 12 aqui. E agora, a gente retorna fazendo novamente 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 e aqui 5. E retorno fazendo pontos baixos novamente. 12 pontos baixos. Feitos os pontos baixos, finalizamos com 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Finalizando essa carreira, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e agora a gente vai trabalhar a mesma sequência de pontos. 5 baixíssimos, 12 baixos, 5 baixíssimos, 12 baixos, 5 baixíssimos, tá? Toda a peça será trabalhada dessa mesma forma, sempre pegando no meio das correntinhas aqui da parte de cima. Sempre que você for trabalhando também, vai tensionando o ponto e ajeitando ele para que não fique aparente as rebarbas. Então, aqui já cheguei aqui no meio do meu trabalho novamente, faço 5 pontos baixíssimos e depois eu retorno com 12 pontos baixos e, por último, 5 pontos baixíssimos. Seu trabalho ele vai ficar estreito aqui na ponta, estreito no meio, estreito na outra ponta, e essas partes aqui do meio, elas vão ficar maiores, tá? Elas vão ficar mais espaçadas, que é a parte central ali da nossa bolsa. Eu vou fazer aqui por algumas carreiras, vou deixar passando na sua tela a quantidade de carreiras que eu vou produzir nesse trabalho, para te adiantar e você ficar tranquila, sem ficar esperando o final da aula para poder saber quantas carreiras foram feitas, e eu já retorno para a gente poder depois finalizar essa peça juntas. Retornando então com essa aula, fiz aqui 27 carreiras no total, tá? Então, tem essa primeira e depois esses gominhos. No total foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gominhos. 13 vezes 2, porque cada gominho desse equivale a 2 carreiras. Então, a gente tem 26 e com a primeira carreira, 27. Então, a gente tem 27 carreiras nesse trabalho. Vou passar para vocês as medidas em centímetros desse projeto. Então, lembrando também que essas medidas em centímetros pode variar de artesã para artesã. Pegando aqui na área do meio, os centímetros feitos foram 38 centímetros aqui de comprimento. Na largura, na parte maior, está com 24 centímetros e aqui no meio, 20 centímetros. E aqui, bem na parte de cima, está em torno de 18 centímetros. Então, aqui 18, 20, 38, tá bom? Lembrando, novamente, isso pode oscilar de acordo com a agulha que você utilizou e também com a sua tensão de ponto. Agora, a gente vai passar para a etapa de emenda das partes. Nessa etapa, nós vamos definir qual vai ser a parte da frente e qual vai ser a parte de trás. Eu terminei aqui minha última carreira, tá? Aqui na parte de cima, com pontos baixos, tá? Normal, olha. Então, vai ficar esse acabamento de ponto baixo do lado de cá e esse acabamento aqui inicial, né? O início do trabalho também com pontos baixos também para o lado da frente. Então, essa daqui é a frente do nosso trabalho. Para poder continuar agora fazendo a emenda das partes, eu vou virar essa peça, dobrando a parte interna para dentro, e esse arremate será feito da parte de dentro, tá? Então, a gente vai fazer o arremate todinho pela parte de fora. Terminei aqui minha última carreira, faço uma correntinha,
tá bom? Então, aqui eu fiz a minha última carreira e fiz uma correntinha. Vou dobrar a minha peça com a parte da frente da bolsa para dentro, desse jeito aqui, tá? E agora a gente vai arrematar aqui a lateral da peça pela parte interna. Como será feito esse arremate? Nós vamos pegar uma alcinha aqui do lado de fora, ó, como se fosse continuar a carreira, tá? Pega essa alcinha do lado de fora, encaixa com a outra alcinha pro lado de fora, ó, puxo e faço baixíssimo. Pego aqui também do outro lado, pego aqui também do outro, puxo e faço baixíssimo. E eu vou fazer esse movimento até ali a parte final, toda com ponto baixíssimo pela parte interna da bolsa. Se por acaso você gostar desse acabamento para que ele fique do lado de fora, você pode também fazer esse arremate utilizando a parte externa da peça sem problema algum. Fica aí ao seu critério a maneira que você vai fazer esse remate. Se você quiser também fazer ele com a ajuda da sua agulha de tapeçaria, ao invés de fazer com o crochê, você também pode. Iniciando aqui os últimos pontos. E aqui, os últimos 5 pontos, você vai perceber que eles vão ficar um pouco mais difíceis de fazer, mas vai encaixar perfeitamente, ó. Os 5 pontos baixíssimos do meio do trabalho, a gente vai encaixar esse com esse, e um vai ficar aqui sozinho, tá bom? Esse é o resultado que tem que ficar aqui no finalzinho, tá? Tem que ficar um pontinho aqui por último sozinho. Eu vou encaixar nele aqui também, para poder finalizar esse arremate, tá? Vai ficar desse jeitinho. Se você quiser, pode virar do lado avesso para você ver como ficou esse arremate, olha. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Então, ele fica bem bonito no trabalho, ok? E agora, a gente só vai cortar e arrematar aqui o final, tá? Antes de fazer esse corte, esse arremate, vou fazer do outro lado também. Então, vou deixar aqui esse ponto reservado, vou passar o novelinho aqui por dentro, para depois a gente dar os nós tudo junto, arrematar a peça inteira juntos. Então, reservei aqui. E agora eu vou começar do outro lado, fazendo exatamente a mesma coisa, pegando sempre a laçadinha de fora. Porém, desse lado, a gente tem aquela sobra de fio que a gente deixou para fazer esse remate, né? Então, é ela que a gente vai utilizar aqui nessa parte. Pega a correntinha do lado de fora, essa de cá, e pega também a correntinha do lado de fora, do lado de lá, puxo e vem aqui também fazendo baixíssimo, tá? Esse lado aqui eu tô fazendo um pouco sem jeito, mas vai dar certo, tá bom? Aqui você vai fazer o baixíssimo também. Últimos pontos do arremate desse lado. Aquela quantidade inicial que a gente deixou, ela fica bem certinha, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês e vou puxar aqui por completo. Puxo aqui, ó, ficou bem certinho aquela quantidade inicial que a gente deixou, então a gente nem precisou fazer emenda aqui na parte de cima. Vou virar ela já do lado avesso pra vocês verem como ficou. E depois a gente passa para a etapa de costura, tá bom? Então, vira a peça do avesso, a gente ajeita ela assim, ó, tá? Deixa bem esticadinha as pontinhas aqui de baixo. E ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Ó, a lateral. E a outra lateral igualzinha, tá? Elas ficam idênticas. Então, o acabamento fica bem bonito dessa forma. E aqui a gente vai também colocar o fechamento, tá? Então, a gente coloca aqui o fechamento, seja com zíper, pode ser com o fecho de imã ou também com o fecho lapela, como é o caso de hoje aqui. Vou colocar o fecho lapela. Mas antes, vamos para os arremates da parte interna dela. Então, eu já virei minha peça aqui do lado avesso, já cortei o meu fio para poder arrematar, tá bom? Deixei aqui uma sobra pequena, você pode deixar até menor, não precisa deixar isso tudo. Do outro lado aqui eu já arrematei, vou arrematar esse lado aqui junto com vocês, tá? Então, feito todos os pontinhos aqui, tá tudo certinho? Conferiu? Virou do lado avesso e gostou? Então, agora é só continuar. Então, aqui eu vou utilizar agora uma agulha de tapeçaria e a cola Pega Mil para me ajudar também, tá?
Então, você pode fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, nesse último pontinho que a gente fez, vou trazer ele aqui pra cima e vou pegar e vou dar um nó aqui nele, ó. Passei uma vez, agora eu vou embolar aqui, passar de novo de outra forma e puxar bem. Ó, ele fica bem repuxadinho, nó bem dado. E agora eu vou passear aqui um pouco entre os pontos baixíssimos que a gente fez, tá? Como se estivesse voltando mesmo. Passeio ele aqui. E agora, antes de cortar, eu vou dar uma colinha. Faço aqui uma colinha com a cola Pega Mil. E corto o fio bem rentinho, tá bom? Ó. E aqui com a minha agulha, eu amasso. Pra ficar tudo muito bem colado, tá bom? Então, ainda sobrou bastante fio aqui, né? Então, não precisava ter deixado aquilo tudo. E essa aqui é a sobra de fio do restante do trabalho, que dá pra você também produzir uma alça pra essa peça, tá bom? Então, fica a dica pra vocês. Então, ficou desse jeito aqui. Vou virar agora ela do avesso pra gente colocar o restante do material, que no caso é o fecho e os acessórios. A peça, ela vai ficar com essa abertura, tá? Com um acabamento bem parecido de um lado e de outro. Então, vai ficar bem bonita, olha só. Fica bem linda, né? Eu adorei esse modelinho. E agora a gente vai para a etapa dos acessórios. Para o fecho dessa peça, eu trouxe duas opções para mostrar para vocês. Esse modelinho em fecho lapela, esse modelinho que é lá da Fio a Fio Store, tem cupom de desconto para vocês. Vou deixar passando aí na tela, tá? Tem vários tipos de ferragem, vários tipos de cores também, como vocês podem ver. E além desse modelo de lapela, tem o fechinho tradicional, que é esse daqui, olha. Bem bonito, esse aqui no dourado com caramelo. Esse aqui é o couro novo delas, que é um couro texturizado com ônix. Então, cada peça mais linda com a outra. E, claro, você vai escolher a que mais se encaixa com o seu projeto. Para o projeto de hoje, eu vou escolher esse daqui, que é o bege, que é o fecho lapela bege com prata. Vai ficar super bonito nesse projeto. Então, novamente, com a agulha de tapeçaria, vamos para essa etapa de costura. Eu vou pegar aqui o fio mesmo que a gente utilizou para fazer a peça. Vou separar mais ou menos uns 20 centímetros de fio, cortar e separar essa quantidade aqui para a gente iniciar essas costuras. Se você quiser, você pode esticar o fio e partir ele ao meio também, fica como opção. Ou caso você tenha disponibilidade aí do fio de 15 milímetros também da Fischer, você pode utilizar o fio de 15 milímetros, que vai também ficar super legal, ou até mesmo a linha de costura. Fica aí a sua escolha esse produto, tá bom? Então, eu vou iniciar aplicando a parte de trás desse fecho aqui na minha bolsa. Então, aqui eu defino qual vai ser do lado da frente, qual vai ser o lado de trás. Aqui tanto faz porque ficou tudo muito parecido. Então, tanto faz o lado que você escolher para ser a frente ou a parte de trás, tá bom? Então, eu vou começar aqui com esse lado, aplicando aqui o meu fechinho aqui nessa parte de trás. Vou trazer vocês mais para perto para poder ver. Então, vamos lá para a aplicação. Então, com o fecho e a quantidade de fio que eu preciso, eu vou ver aqui qual vai ser o meio. Então, eu vou contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui vai ser o meio. Então, vai ser nessa localização aqui. E eu vou ver também a altura que vai ficar aqui do outro lado também. Então, já sei que aqui essa altura tá legal. Então, eu posso trazer ele bem aqui para a parte de cima. E vou iniciar aplicando o fechinho aqui, a minha agulha de dentro do projeto, ó, para fora. Passo pelas duas partes. Tá bom? E agora eu vou retornar para a parte interna. Desse jeito aqui. Tá? E agora aqui eu vou para o lado. Na mesma altura aqui do outro, ó. Passo aqui, puxo. E agora eu vou descer.
Então, vou ver aqui a mesma direção que a gente fez o outro. E puxo pra ficar esse desenho aqui bem bonito, tá bom? E aqui na parte de dentro, a gente vai dar o nozinho. Passar o fio pro lado de cá. Esse outro fio, vou seguir ele, ó. Então, vou esconder o arremate aqui. Dou um nozinho. E agora, dou outro nozinho por cima da cola que a gente utilizou. Ficando assim. Passei aqui com o fio um pouquinho. Com a agulha, eu vou voltar aqui um pouquinho o caminho com o outro. Assim, e agora sim eu vou cortar esse excesso. Bem rente, tá bom? Se você quiser passar mais cola aqui nessa etapa, para esse nozinho ele não ficar aparente, você também pode. Então, eu já tenho um lado do fecho aplicado. E agora, a gente vai fazer a aplicação do lado da frente aqui na bolsa, tá? Agora, eu vou pegar uma medida um pouco maior do que da primeira vez. Com a minha agulha de tapeçaria, a gente vai reproduzir o mesmo movimento nessa parte aqui e outro movimento aqui na parte de baixo, tá bom? Então, ele vai ficar um pouquinho diferente. Essa parte aqui eu vou deixar aqui pra cima e essa aqui vai ficar aqui pra baixo. Vou ver aqui a posição do fecho que vai ficar melhor para fechar essa bolsa. Então, a gente vê aqui, aproxima, vê se a abertura vai ficar legal, tá? A direção vai ser a mesma, tá? Então, vai ser esse meio aqui. Vou remover e a gente vai agora fazer essa aplicação do lado de cá. Se você quiser, pode deixar essa também pra baixo, fica bem bonito, olha, deixar ele pra fora aqui, fica bem legal. Ou você pode girar e deixar ele aqui rente também, tá? Vou começar daqui de baixo, tá? Vou passar agora ele pra cá. Cruzando os pontos e fazendo o mesmo desenho de X que a gente fez lá na parte de cima, tá bom? Lembrando que esses locais que a gente tá fazendo aqui, a gente vai reproduzir eles no mesmo sentido aqui de frente, tá bom? Passei pra cá, aí agora eu vou vir aqui na parte aqui de cima, ó. Vou pegar o outro fechinho. Vou puxar. E agora, eu vou fazer o cruzamento aqui novamente, nessa carreirinha aqui de baixo, no mesmo sentido que a gente fez o outro. Agora, pegando aqui do lado avesso, a gente vai subir um pouquinho. E a gente vai subir até chegar na altura para pendurar esse aqui também, tá? Então, acho que aqui é o último local de subida, ó. Vou virar aqui a peça, ele vai ficar bem aqui no meio, ó, tá vendo?
Vou introduzir minha agulha aqui nessa parte, vamos ver onde vai ficar melhor. E aqui, aproximando os 2 fiozinhos, a gente vai fazer a amarração entre eles. Faço meu primeiro nó, vejo se tá tudo muito bem preso e certo. E na hora de fazer o segundo nó, a gente cola aqui, dá uma gotinha de cola para ficar tudo muito bem fixado. Aperta bem. E com a agulha mais fina eu vou puxar aqui para poder colar. Costuro, corto bem rentinho, tá, gente? Sempre. E aqui a gente coloca o fiozinho por cima do nozinho onde a gente passou a cola. Ficando desse jeito o nosso trabalho, tá? Então, ficou assim a nossa peça final. Eu quero te agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, deixar o seu comentário e compartilhar também com as suas amigas. Não esquece também de seguir o canal aqui no YouTube, no meu canal do YouTube. E prometo que logo teremos mais novidades por aqui. Então, não esquece de seguir. Todas as informações da peça, material utilizado vai estar aqui na descrição, junto com os cupons de desconto dos fornecedores aqui desse material. Então, você pode adaptar também essa peça para outros fios também. Eu estou ansiosa para ver a sua produção, então, por favor, quando você finalizar a sua peça, me envie. Te desejo boas vendas desse projeto também, para que você faça, utilize e reproduza para suas clientes, tá bom? E é isso, gente. Compartilhei com as suas amigas do crochê e eu espero demais que você tenha gostado desse tutorial de hoje e que você acompanhe também aqui o canal para você ver outros projetos futuros e também lá no meu Instagram, @IsabelaChaves. Aqui na descrição também vou deixar o link dos meus projetos pagos lá na Hotmart, são aulas super robustas e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então é isso, muito obrigada por tudo, beijos e até a próxima, tchau, tchau!